pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Alienista, de Machado de Assis. Bom, a história se passa em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e não há a data precisa de quando acontece, mas sabemos que é durante o período monárquico. Além disso, o livro em si é lançado no Rio de Janeiro em 1882, então sabemos que acontece num período anterior a isso. No livro nós vamos ver a história da Casa Verde, que é construída por Simão Bacamarte em Itaguaí, e ele é considerado um gênio da época. Ele constrói essa casa a fim de estudar a loucura. É uma casa em que ele vai internar pessoas que ele considera que têm algum traço de loucura para estudá-las. A casa é construída na Rua Nova, que é a rua mais bonita de Itaguaí. E muito nos interessa aqui analisar as fases que o pensamento de Simão Bacamarte vai assumindo durante a história. Nós temos 3 grandes momentos de análise da loucura durante a história. No primeiro, ele vai mandar internar as pessoas que tenham efetivamente algum traço de loucura ou algum desvio que ele considera importante estudar. O grande problema é que, com isso, ele acaba internando a maioria dos moradores da cidade, o que leva a uma revolta popular, que vai ser chamada de Revolta dos Canjicas, porque ela é liderada pelo barbeiro Porfírio, que tem o apelido de Canjica. Essa revolta toma grandes proporções, inclusive derruba a Câmara de Vereadores da cidade. Mas passada a revolta, a coroa restitui a Câmara de Vereadores e é feito um acordo com Simão Bacamarte. Assim, ele solta os reclusos da casa e passa para a segunda fase da sua pesquisa, em que ele começa a estudar aqueles que não apresentam nenhum sinal de loucura ou nenhum desvio, porque nesse momento ele começa a pensar nessa falta de desvios como algo anormal, e que sim, o normal é ter alguma coisa que não pareça completamente certa ou completamente enquadrada. Para que ele pudesse reabrir a casa depois da revolta, ele firmou um acordo com a Câmara de Vereadores para que a casa tivesse um período máximo de duração, ou seja, para que aqueles que fossem internados tivessem um período máximo de permanência dentro da casa. Assim, ele segue suas pesquisas e aos poucos vai liberando os pacientes, até que a casa fica novamente vazia. Tendo estudado praticamente toda a população da cidade, já que quem não entrou na primeira vez acabou entrando na segunda vez na casa, Simão Bacamarte pensa muito em tudo que ele estudou e ele acaba chegando à conclusão de que quem deve ser internado é ele mesmo. E assim nós chegamos na terceira fase dos estudos dele. Apesar dos protestos da esposa, dos amigos, já que Simão era considerado um grande homem, era muito respeitado, toda a sua base científica também é muito respeitada durante toda a história. Ninguém em nenhum momento desqualifica as pesquisas dele, mas só questiona o fato de ele estar internando tantas pessoas. E apesar de tudo, Simão Bacamarte se interna sozinho na casa a fim de estudar a si próprio. E ele vive recluso sozinho até a sua morte alguns anos depois. Mas o grande questionamento que fica do livro é: o que é, afinal, a loucura? É claro que o livro não pretende dar uma resposta psicanalítica para essa pergunta, até porque na época em que foi escrito, nós temos um cientificismo muito grande, provavelmente seja por isso que Machado de Assis tenha trazido esse tema, mas não pretende o próprio Machado de Assis, que não é dessa área, fazer a análise das pessoas. Ele quer, na verdade, trazer uma análise social mais ampla de como nós nos vemos em sociedade. Há ainda outros textos de outros autores que também trazem esse tipo de questão. Bom, essa foi uma análise bem simplória dos principais pontos do Alienista, de Machado de Assis. Até os próximos vídeos!